E aí, turma, tudo bom? Turma, nós vamos trabalhar hoje aqui uma aula de queimaduras. E aí nós vamos falar a parte da introdução, tá? Da aula de queimadura, ok? Vai ser aqui uma passagem bem rápida, bem tranquila, só para a gente descobrir mais aí um pouco sobre queimaduras, tá? E nessa aula de queimaduras, pessoal, né, no decorrer do nosso semestre, nós vamos estar falando um pouco aí da queimadura do atendimento pré-hospitalar, né, do APH, e o atendimento dos grandes queimados, né, paciente grande queimado, no atendimento intra-hospitalar, numa emergência de queimaduras, beleza? Vamos lá? Então aqui, de cara, eu já coloco para vocês aqui um paciente, né, que ele está em chamas, né? Então existem algumas situações, né, em que você vai ter que tomar uma providência bastante rápida, certo? Para você controlar a chama desse paciente, porque eu preciso de uma sobrevida desse paciente, eu preciso tentar sobreviver esse paciente, tá? Quando o paciente chegar a um estado de chama desse jeito aqui, né, é uma coisa rara de se ver, porém isso pode acontecer, né? Então ele vai ter aí quase 90%, 80% do corpo queimado. E sabemos que quando há uma queimadura bastante extensa, né, desse jeito aqui, podendo trazer comprometimento de alguns órgãos, né, e até mesmo de alguns sistemas, principalmente ali eu tenho um sistema respiratório, sistema renal, que pode ser comprometido diante de uma situação tão precária, né, diante de uma situação tão perigosa que esse paciente apresenta aí pra gente, tá bom? Então vamos lá. Isso no decorrer do semestre a gente vai estar falando muito em relação a, a esse tipo de queimadura e o que fazer numa emergência dessas queimaduras, tá bom? Queimaduras. A queimadura são lesões causadas nos tecidos cutâneos provocadas pela ação direta ou indireta de alta temperatura, tá? Então elas podem ser originadas por agentes químicos, térmicos, elétricos, metais, fogo, ácido, contato elétrico, proximidade de fornos industriais, radiações, raios solares e etc., que é o frio, tá? Então, pessoal, o que eu venho trazer para vocês aqui é o seguinte: o que é uma queimadura? Ela é provocada, ela é uma lesão que vai ser causada no tecido cutâneo. Então, tem a pele, né? Só para a gente colocar aqui mais na íntegra, que é o seguinte: às vezes a pessoa acha que queimadura ela só vai ocasionar, né, na superfície. Errado. A queimadura, pessoal, ela dependendo da situação da queimadura da vítima, ela pode agravar muito, muito mesmo o histórico do paciente, pode agravar, pode trazer complicações severas para o paciente e levar o paciente até a morte, sequelas, né? Então é muito necessário você ter um atendimento muito rápido em relação aí aos pacientes grande queimado. Logicamente que eu vou ter os graus de queimadura, as extensões da queimadura, a localização do corpo em regiões da queimadura da vítima, tá? Então, cada parte do corpo, dependendo do grau de queimadura e da extensão da queimadura, isso pode trazer, sim, complicações severas para o nosso paciente, tá bom? Quando eu falo queimadura por eletricidade, né, pode levar até uma carbonização desse paciente, tá? Então é muito perigoso, né? Onde ali vai ter liberações ali de eletrólitos bastante severos, tá? Então isso pode trazer complicações severas para o nosso paciente, tá bom? A anatomia da pele, então a pele é mais complexa do que apresenta. Sua função principal é proteger o organismo de ameaças físicas externas. Também tem a função de defesa imunológica e é o principal órgão regulador da temperatura de nosso corpo contra a desidratação. Tem ainda funções nervosas constituídas no sentido do tato. Então, pessoal, a pele, por ser um órgão, né, o maior órgão do nosso corpo, né, ele está ali para nos proteger. Então, quando ocorre uma queimadura, sendo ela primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, você entendeu? Isso pode trazer complicações ao paciente, tá? Que, segundo o PHTLS, né, o Ministério da Saúde, me fala que eu tenho primeiro, segundo, terceiro grau. Quarto grau já é considerado aí a carbonização, ok? Aqui eu tenho a anatomia da pele, certo? Então a pele ela vai ser dividida aí, né? É subdividida em, eu tenho a parte da epiderme, eu tenho a parte da derme
e eu tenho a parte ali do tecido subcutâneo, tá? Que é o tecido onde que eu tenho a presença ali de bastante o que? Gorduras, tá? A região da epiderme eu tenho os poros, né? Onde eu tenho os pelos também, tá? Que é bastante importante esses poros. Na região da derme, né, eu tenho ali as glândulas sudoríparas, músculo eretor do pelo, né, que faz o pelinho subir, né, tem vasos sanguíneos, certo? E lembrando a vocês que dentro de cada camada dessas peles aqui, só para vocês terem uma ideia, a camada epiderme, ela tem mais 5 camadas de pele. Nós iremos estudar ela mais na frente, tá? Mas eu não irei aprofundar na parte fisiológica, anatômica, porque senão eu entro na aula do colega, tá? Então a parte epiderme aí, a parte derme é uma região vascularizada, certo? E eu tenho a região subcutânea aí, que é a parte que tem ali a gordura, tá bom? Então todas essas camadas, elas podem sim ser provocadas por queimaduras, tá? Elas podem queimar, tendo os graus de queimadura, né? Sendo ela primeiro, segundo, terceiro grau de queimaduras, podendo atingir todas essas camadas da pele, tá bom? E aí tem os procedimentos que eu preciso fazer com o paciente, mas isso aí vai ser lá na frente, tá? Então a pele é o órgão que envolve determinado seu limite com o meio externo, correspondendo ali 16% do peso do corpo do paciente, tá? Aqui, pessoal, lá logo embaixo do texto fala o seguinte: proteção contra diversos agentes do meio ambiente e funções sensoriais, né? Calor, frio, pressão, dor e tal. A epiderme é semelhante a uma parede de tijolos. Por quê? Porque ela é uma camada que vai nos proteger. Sabendo que em alguma parte do nosso corpo, a epiderme, ela existe uma resistência maior e certas partes do nosso corpo existe uma resistência menor. Então isso vai depender muito da localização da epiderme, tá bom? A derme, localizada entre a epiderme e a hipoderme, que é a subcutânea, é responsável pela resistência e elasticidade da pele, tá? Constituída por tecido conjuntivo, que é fibras, colágenos, elásticas, por substâncias fundamentais, tá? E também tem a presença de vasos sanguíneos. Se você for observar, quando você rala bem superficialmente assim da sua epiderme, você vai perceber que não vai sangrar. Geralmente vai sair um líquido. Aquele líquido é porque houve rompimento das células, certo? Então houve o rompimento das células ali que pode trazer aí extravasamento do líquido intracelular, tá bom? Aqui eu vou falar um pouco das espessuras, né? Varia em média de 2 a 4 mm aí, né? Isso aqui eu não vou entrar só aula de conhecimento para vocês. Então, a epiderme dá origem a anexos cutâneos, que é unha, pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. A abertura dos folículos, né? Glândulas sudoríparas na pele formam orifícios conhecidos como poros. Beleza? Hipoderme, né? A hipoderme ali, conhecida também como a subcutânea, também chamada de tecido celular subcutâneo. É a porção mais profunda da pele e é composta por feixes de tecido conjuntivo que envolve células gordurosas, tá? E formam lobos de gordura. Sua estrutura fornece proteção contra traumas físicos, além de ser um depósito de calorias. Então, ela consegue, quando lá no nosso texto falou que a pele, ela consegue controlar a temperatura do corpo, graças a esse acúmulo de gordura lá na hipoderme, ou a subcutânea, tá bom? Então, aqui tem um esquema de um corte da pele, né? Então, tem a epiderme, a derme e hipoderme. E aí tem as glândulas, os folículos, tá? Lembrando que quando o paciente sofre queimadura de segundo grau, ela pode atingir aqui a derme, evoluindo ali então para uma bolhas. Tá bom? Outra gravurinha da hipoderme, né? Aqui são a parte da epidemiologia, né? Que são lesões frequentes nos acidentes, a quarta causa de óbitos por trauma, certo? 2/3 desses acontecem em casa, atingindo geralmente crianças, principalmente, viu, turma? Então, por quê? Se você coloca lá uma panela para você fazer o café, vai esquentar a água e deixa a criança pega aquela panela, certo? Com a água fervendo, uma água quente, uma temperatura, né, muito alta, ela pode trazer complicações, principalmente quando cai nas regiões da face, pescoço e tórax.
Depois eu quero estar explicando isso direitinho para vocês, tá? Sinais e sintomas, né? Então tem a dor física, emocional, social, espiritual, problemas psicológicos, né? Então coloquei essa gravura antes e depois de uma mulher também. Quanto essa mulher era bonita, depois a queimadura que ela teve, né? Então muda totalmente. Então, a pessoa vem ter depressão, né? Ela pode até, além dos problemas da sua queimadura, ela vai ter outros problemas, principalmente social, tá? Porque as pessoas começam a afastar dela. A classificação, tá? Quanto ao agente causal das queimaduras, eu tenho ela físico, que é uma corrente elétrica, raio, né? Vai cair um raio na tua cabeça e tu vai ser queimado, tá? Radiação, né? Que é os aparelhos de raio-x, raio ultravioletas, nucleares, etc, né? Principalmente aí os raios solares, tá bom? As meninas que gostam de fazer marquinha, né? Lá bronzear. Então existem aquelas cores, né? Então a parte que vai ficar mais vermelha é a parte que teve uma queimadura de primeiro grau, certo? E a parte que não teve a queimadura vai ficar branca, é a parte da pele mais sensível. O agente químico, né? Que é produto químico ácido, basquial, gasolina, tá? E o biológico, né? Que eu tenho água viva, né? Que está relacionado aí com os meios vegetais, tá bom? Do meio ambiente. Classificação do agente causador, ela podendo ser agente causador, podendo ser profunda, extensa, localização e a gravidade. Então é isso que eu tenho que procurar do paciente. Quando você vai atender uma ocorrência, você percebe que esse paciente está queimado, o paciente está queimado, tem uma queimadura ali, certo? E aí você vai ver, qual foi o agente causador dessa queimadura? A profundidade dessa queimadura, o grau, a extensão dessa queimadura e a localização. Então, quando você chega à profundidade, à extensão e à localização, então, profundidade, extensão e a localização onde ela está, e aí você vai se deparar com a gravidade dessa queimadura, tá? E aí tem um atendimento diferenciado, né, etc e tal. Eu vou estar explicando para vocês nos próximos episódios. Aqui eu já coloquei um pouco sobre primeiro, segundo e terceiro grau de queimadura, tá? Isso aqui é só para a gente lembrar um pouquinho da situação, tá bom? Mas nós vamos ter uma aula falando sobre cada uma dessas profundidades de queimaduras aí, ok? Aqui, classificação de primeiro grau, né? O caderno do Ministério da Saúde traz o seguinte: não sangra, geralmente seca, rosa, toda enervada, não passa da epiderme, queimadura de sol, né? Exemplo, hiperemia, que é o vermelhidão, e dolorosa. Normalmente não chega na emergência, que é aquela queimadura mais branda. Eu quero falar dessas queimaduras para vocês em um momento que nós vamos fazer um ao vivo, tá? E aí eu vou falar direitinho dessas queimaduras, tá bom? Beleza, turma? Então tá. Aqui é o exemplo da queimadura de primeiro grau, né? Então, é um tipo de queimadura que você não precisa correr para emergência, tá? É um tipo de queimadura que você precisa hidratar. Na situação dessa mulher aqui, que ela tá toda vermelha e somente com a marca da calcinha dela, ela precisa fazer um hidratamento tanto via oral quanto tópico, né? Ali na sua pele, tá bom? Segundo grau, vai atingir a derme, então ela vai atingir a epiderme e a derme. Essa ferida ela não vai ser seca, ela vai ser úmida, diferente da primeiro grau. Presença de bolhas, né, que são flictenas. Rosa, hiperemia, vermelhidão. Ela vai ser dolorosa. Cura espontânea, mas a cura dela é espontânea, porém ela é mais lenta. Mas isso vai depender muito da extensão dessa queimadura, tá? Com a possibilidade de formação de cicatrizes, tá bom? Isso vai depender da extensão, da localização, tá? E aqui eu tenho um exemplo aí de queimadura de segundo grau, tá bom? Então tem presença de flictemas, tá vendo? O outro pezinho do neném aqui que teve a queimadura, tá vendo que ela é úmida? Então ela já deixa, professor, mas não tem bolha e ela parece estar superficial. Mas a característica dessa ferida, dessa queimadura do pé da criança aqui, o que diferencia ela do primeiro grau? Primeiro grau, a característica é seca, aqui ela já está úmida, então ela é considerada segundo grau sim, tá bom? Classificação de terceiro grau atinge todas as apêndices da pele, epiderme, derme e a subcutânea. E vai atingir o que? Ossos, músculos, nervo, tá? E segundo os relatos, né, de pacientes, queimadura de terceiro grau tem dor. Mas a literatura traz pra gente que a queimadura de terceiro grau ela é indolor. Porém,
quando você tem uma queimadura de terceiro grau, nenhuma localização do seu corpo, ao redor, as células adjacentes, né, que são as células bem próximas, o que vai acontecer ali? Elas também vão ter um aumento de temperatura. Então, ela pode evoluir para uma queimadura de segundo ou de primeiro grau. E as características da queimadura de primeiro e segundo grau, tem a dor, né? Então, geralmente, a dor que vai aparecer na queimadura de terceiro grau são as queimaduras adjacentes ali, bem próximas, tá bom? Aqui são as gravuras de queimadura aí, ó, de terceiro grau, tá vendo? Fica branca, né? Branco. Assim. E aqui tem um procedimento, né? Esse procedimento eu vou falar para vocês no atendimento de emergência intra-hospitalar. Para que serve isso aí, tá? Só para vocês terem ideia. Se eu pego uma garrafa dessa aqui e coloco próximo a um calor, o que vai acontecer com esse frasco aqui? Ele vai enginhar, não vai? A nossa pele vai acontecer do mesmo jeito. E aí eu preciso fazer essas incisões na pele do paciente para aliviar a pressão da pele. Nós vamos ter uma aula de emergência intra-hospitalar, eu vou falar isso para vocês com mais na íntegra, tá bom? Bem, pessoal, a aula é isso, tá? Vamos organizar para a gente ter uma aula online, para a gente aprofundar mais em relação aí à queimadura, porque a nossa aula de queimadura é um pouco extensa. Nós vamos falar muito, muito mesmo sobre queimadura, tratamento de queimadura, tratamento um pouco das feridas da queimadura, o que você faz com o paciente numa emergência, tanto no APH quanto no intra-hospitalar, tá bom? E aí tem esse exercício de fixação, né? Vocês respondem esse exercício de fixação e posta lá na plataforma pra gente, tá bom? Então, um abraço. Tá? Professor Wellington deseja para vocês aí toda a felicidade do mundo. E vamos estar juntos sim. Estou organizando um ao vivo com vocês aí, tá bom? Beijo e até mais.